Voltando ao estudo do livro de Ezequiel, hoje vou dar continuidade ao capítulo 29. Nós vimos nos capítulos anteriores que Deus ele profetizou contra várias nações próximas a Israel, logo após que Israel foi invadida por Nabucodonosor. Então, muitas nações próximas a Israel, elas celebraram, festejaram, né, essa invasão de Nabucodonosor à nação de Israel. E Deus manda profecias contra essas nações. Mas nós vamos, a partir agora do 29, nós vamos ver que Deus manda profecia agora contra o Egito. Essa profecia talvez não tenha sido após a invasão de Israel, mas antes da invasão de Nabucodonosor para Israel, Deus já tinha mandado essa profecia através do profeta Ezequiel. Então começa assim, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, novamente estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, para poder aprender, para poder estudar, meditar e falar sobre ela, Pai. Que o Senhor me dê sabedoria, instrução e que eu possa comentar essa palavra com ousadia e com entendimento. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então a palavra de Deus começa assim: no 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó. Então aqui nós vamos ver que Deus ele começa a mandar essa profecia para o Egito, e ele pede a Ezequiel que ele volte o seu rosto para a nação do Egito e fale e profetize contra o Faraó, rei do Egito. O versículo 2 diz: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele, contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: o meu rio é meu e eu fiz para mim mesmo. Aqui Deus compara o faraó do Egito com um crocodilo. Crocodilo é símbolo de Satanás, dragão, símbolo de Satanás. Ou seja, o faraó, ele tinha uma arrogância tão grande que ele se valia do Egito, porque toda a riqueza do Egito vinha do Nilo. O Nilo produzia muita riqueza, mas o faraó achava que tudo aquilo era por causa dele. E ele dizia mais: o meu rio é meu e eu o fiz para mim mesmo. Ele achava que tudo que acontecia no Egito, que toda a produção que o rio Nilo dava, tinha sido das suas forças. Ele é quem tinha produzido tudo aquilo. Aí, no versículo 4, Deus diz: mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado aos animais da terra, e as aves do céu te porei por pasto. Versículo 6: e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Ou seja, Deus ele começa aqui falando. Durante todo esse capítulo 29, Deus vai dar várias profecias contra o rei do Egito. E essa primeira profecia, Deus declara, né, o julgamento sobre o Egito que havia prometido. Por quê? Porque o Egito ele havia antes feito aliança com Israel. Tinha prometido ajudar
a Judá, capital Jerusalém, ou seja, Israel do sul. O Egito ele tinha se comprometido a ajudar Israel, mas ele falhou nessa ajuda, em cumprir a sua palavra. E aí Deus vai e faz uma comparação de Faraó com um monstro do rio, de um crocodilo, né? Que simboliza a força, a ferocidade do Egito, mas que Deus aqui ele promete arrancá-lo de sua posição de proteção e deixá-lo morrer num deserto, porque assim era que Deus estava dizendo. E ele diz também, então saberão que eu sou o Senhor. Essa frase é repetida várias vezes para demonstrar que o julgamento à nação do Egito viria e que seria da parte de Deus. E que Deus iria levar a nação do Egito a reconhecer a soberania de Deus. Porque Deus declara que Ele é verdadeiro, Ele é o verdadeiro Criador e Senhor do universo, que todas as nações elas devem reconhecer sua autoridade. Aqui o rei do Egito achava que ele quem era o rei poderoso, que ele era o rei do rio Nilo. Ele diz, o rio Nilo é meu e eu o fiz para mim mesmo. Então, o pecado aqui do Egito é a falta de reconhecimento da autoridade de Deus, da soberania de Deus, né? E Isaías aqui, ele está profetizando esse julgamento contra o Egito por causa da sua falta de confiabilidade, né? Porque o Egito, ele prometeu ajuda a Israel e não cumpriu. Então aqui Deus vai dizer a eles, está mostrando a eles que Deus estava contra a nação do Egito. Aí no versículo 7 diz, tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Por isso assim diz o Senhor Deus, eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus continua profetizando, declarando julgamento para o Egito, e Deus está falando, né, que o Egito, ele diz assim, por isso assim diz o Senhor. Não, no versículo 7, tomando-te eles pela mão, tu te rachaste, te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Ou seja, essa era o Egito tinha se comprometido com Judá, com Israel, mas ele simplesmente quebrou a aliança de ajuda. Ele simplesmente se afastou de Israel, prometeu ajudar Israel, mas não ajudou. Então Deus está dizendo aqui que o Egito havia se comprometido a ajudar Judá contra a invasão da Babilônia, mas ela falhou em cumprir sua promessa. Então esse fracasso deixou o quê? Judá vulnerável, a nação de Israel vulnerável ao ataque babilônico, e resultou na destruição a Jerusalém. Então Deus está usando aqui a imagem, né, dizendo a eles que a imagem de um cajado, né? Porque ele diz assim, encostando eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos dele. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. Ou seja, Deus está dizendo que iria trazer julgamento para a nação de Israel por causa da sua falta de confiabilidade na nação de Israel em querer ajudar a nação de Israel. Versículo 10 diz, visto que disseste, o rio é meu, aí Deus volta a falar na falta de reconhecimento de Deus, da soberania de Deus, porque o rei Nabucodonosor acha que o rio é dele, diz, visto que disseste, o rio é meu, e eu o fiz, eis que eu estou contra ti, contra os teus rios, tornarei a terra do Egito deserta, em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada
40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação. No meio de terras desoladas, as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Aqui essa profecia Deus dá ao Egito, porque Deus está julgando aquele rei tão soberbo. E Deus está declarando que a destruição do Egito seria abrangente, afetando a nação desde Migdol até Seven, ou seja, até a fronteira da Etiópia. Ou seja, o Egito seria totalmente desolado por 40 anos e seus habitantes eles seriam dispersos entre as nações. Por quê? Porque a seca viria, Deus iria tornar aquela nação deserta, os rios iriam secar, a nação iria se tornar deserta e o povo teria que sair de dentro da nação do Egito. Então Deus faz uma analogia comparando da mesma forma do passado dos israelitas que fugiram de lá do Egito e passaram durante 40 anos no deserto. E aqui Deus está fazendo essa analogia também, comparando a nação do Egito, que também iria passar durante 40 anos por esse mesmo deserto. Por quê? Porque Deus iria tornar a nação do Egito como um deserto, porque eles se vangloriavam tanto da água do rio Nilo que Deus iria acabar com aquela água e iria fazer com que eles passassem 40 anos de sede, de fome, por causa da sua arrogância em achar que eles é quem eram responsáveis pela água do rio Nilo. Isso era uma punição para o Egito, né? E essa punição nos lembra da obediência a Deus, né? Porque se nós não quisermos seguir os caminhos de Deus, nós também podemos enfrentar consequências graves e duradouras. Devemos sempre lembrar que a obediência a Deus é a melhor escolha na nossa vida, né? E a profecia também nos lembra, né, da importância de confiar em Deus e de ser obediente a Ele, para que possamos evitar as consequências negativas da desobediência. Porque o rei do Egito sabe quem era Deus. Ele conhecia o Deus de Israel, mas eles não quiseram se aproximar desse Deus de Israel. Ao contrário, eles se afastaram da nação de Israel, porque não confiaram que Deus iria ajudar a nação de Israel. Além disso, eles tinham arrogância tamanha, o rei tinha uma arrogância tamanha, que eles achavam que o poder deles, tudo vinha deles. Aí, continuando aqui no versículo 13, diz: mas assim diz o Senhor Deus, ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde, tornar-se-ão o mais humilde dos reinos. E nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações. Já não terá confiança da casa de Israel, confiança essa que me traria a memória e a iniquidade de Israel, quando se voltava a ele à procura de socorro. Antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Deus está dizendo que viria 40 anos, eles iriam passar no deserto, mas depois de 40 anos, Deus iria tornar novamente o povo para a nação de Israel do Egito, mas aquela nação do Egito, ela se tornaria uma nação tão humilde, diz assim, e serão ali um reino humilde. E até hoje a nação do Egito nunca mais foi a mesma, mesmo tendo o rio Nilo voltado a ser o que era, mas ela nunca mais se levantou da sua grandeza, da sua majestade, da sua riqueza que o Egito tinha naquela época. Não, depois desses 40 anos que Deus provou eles no deserto, colocaram eles no deserto para eles reconhecerem a soberania de Deus. Depois disso, Deus novamente, eles voltaram para o Egito, mas nunca mais a nação do Egito foi a mesma. A partir do versículo 17 diz: no 27º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez que o seu exército me prestasse grande serviço contra Tiro. Aqui Deus está dizendo a Ezequiel, lembrando, né, de que a nação, que Nabucodonosor fez um grande préstimo a Deus, um grande serviço a Deus, que foi o quê? Aniquilou a cidade de Tiro, outra cidade também
arrogante, soberba, e foi o exército de Nabucodonosor que arrasou a nação, a cidade de Tiro. Então Deus declara que Nabucodonosor invadiria também o Egito, porque assim como ele fez com a cidade de Tiro. Ele diz assim no versículo 19: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isto será paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei brotar o poder na casa de Israel e te darei que fales livremente no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. Então aqui Deus novamente volta a falar que o rei Nabucodonosor, o mesmo que invadiu a cidade de Tiro, o mesmo que viria contra a nação de Israel, que veio contra a nação de Israel, esse seria usado por Deus para invadir o Egito. Então Deus ele está falando aqui sobre essa profecia para a nação do Egito. O que é que nós podemos tirar de reflexão para a nossa vida sobre o capítulo 29, sobre essa profecia contra o Egito? É que essa profecia ela nos alerta sobre a importância de não confiar em seres humanos, na nossa própria força, em poder, no poder das nações, em governantes. Porque o Egito ele foi punido pela sua arrogância em pensar que poderia se exaltar acima do Senhor. E nós também podemos cair na mesma armadilha de pensar que nós somos autossuficientes, podemos fazer tudo por nossa conta própria, por nossa própria força. Nós devemos lembrar que a verdadeira força vem de Deus e nós devemos obedecer à sua vontade, né? Essa profecia também nos lembra da justiça e da punição pelo pecado. Embora possa parecer injusto que os injustos prosperem, Deus tem um tempo e uma maneira de trazer justiça e punir o pecado, porque aquela nação do Egito, ela se considerava uma nação próspera, uma nação rica, uma nação que tinha o rio Nilo para dar toda a produção de tudo que eles queriam. Eles eram uma nação rica, porque eles dependiam muito da sobrevivência, da cultura que era feita, que era trazida pelo rio Nilo, pelas águas do rio Nilo. Até tanto que o próprio faraó achava que o Nilo era dele. Aí Deus manda essa profecia para a nação do Egito para mostrar que aquele rei não devia confiar nele, mas sim confiar em Deus. Então, nós devemos lembrar que nossas ações também têm consequências e que a justiça de Deus é infalível. Então, nós temos que ver que nós temos que reconhecer a soberania de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Na nossa vida, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle das nações, Deus está no controle dos governos. Então nós temos que pedir a Deus que nós não devemos pensar que nós somos autossuficientes e que nós possamos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar na sua vontade, na sua soberania, que a sua soberania ela está presente na nossa vida e que nós temos que também orarmos pela humildade e arrepender dos nossos pecados. Muitas vezes que nós somos punidos pela nossa arrogância, nós temos que confiar, não temos que confiar na nossa própria força, mas temos que reconhecer nossa necessidade de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. É isso que o capítulo 29 de Ezequiel nos mostrou hoje, principalmente a respeito de que aquela nação do Egito ela foi castigada. Por quê? Porque ela não ajudou, ela não confiou em Deus, que Deus estava por trás de Israel para poder ajudar a nação de Israel.
Israel propôs um acordo com o Egito para que ela pudesse ajudar a nação de Israel contra a invasão da Babilônia, mas ela não confiou que Deus estaria por trás e ela quebrou o juramento, ela se afastou da nação de Israel e não mais ajudou a nação de Israel. E ela começou a achar-se soberba e Deus mandou castigo, profecia de castigo para ela. Isso é o que nós vimos hoje no capítulo 29 de Ezequiel, amém?